Olá, pessoal! Estamos aqui com o primeiro episódio do Leoa Pod. Então, eu trouxe aqui hoje uma convidada muito especial, que é Alcione Silva. Ela é educadora financeira, empreendedora, casada, baiana e atualmente mora em Fortaleza. Então, estamos, hoje em dia, as pessoas chegam no final do ano cheia de metas para a virada do ano. E quando chega em janeiro, 75% daquelas metas já foram por água abaixo. Então, eu gostaria de começar a fazer uma pergunta para a Alcione. Eu gostaria que você dissesse o que a pessoa deve fazer para que os objetivos do começo do ano sejam alcançados até o final do ano, para que a pessoa não se perca. Alcione, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco de você e vê qual que é a dica que você pode dar, porque assim, se em janeiro já perdeu 75%, como que a maioria das pessoas chegam em dezembro? Paula, obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar falando aqui com as leoas, né? As mulheres que estão dominando. Aliás, nascemos para isso, né, Paula? Olha só, você falou aí de um ponto muito importante, até porque entre janeiro e fevereiro, as pessoas estão naquela agonia de fazer planejamento, esperando dezembro virar para janeiro ser um diferencial, para que o ano seguinte seja um ano extraordinário. Mas, como você bem disse, 75% dessas pessoas, dessas metas, elas vão ficando pelo caminho. E o que eu observo hoje? E aí eu vou falar com base, inclusive, no que eu também já vivi por muito tempo, né? Eu esperei por esses momentos, eu esperei que o ano virasse, né? Mas chegou um determinado momento que eu decidi tomar as rédeas da minha vida, das minhas decisões. Eu sou educadora financeira, como você falou, e para mim, hoje, é super importante ter tudo cronometrado, porque aquilo que a gente não consegue mensurar, medir, eu não tenho como avaliar no final. Mas vamos falar sobre essas metas. Bom, geralmente a gente vira dezembro para janeiro sonhando, né? Assim, sonho. Essa é a primeira coisa que o ser humano faz de dezembro para janeiro. É colocar tudo no sonho, no desejo. Isso é, na minha opinião, uma energia para você começar. Só que não é o suficiente para que você dê continuidade. Para que ao invés de 75% no negativo, você chegue 75% no positivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse sonho, esse desejo, essa energia e canalizar para o local certo. Mas, na prática, de fato, o que é isso e como fazer isso? É pegar tudo isso e transformar em objetivos e em metas. Porque aí eu vou conseguir medir, eu vou conseguir acompanhar, eu vou conseguir até sentir uma realização pessoal. Porque a partir do momento que eu conto com esse 75% de negatividade, eu me frustro. Eu descarrego toda essa energia que deveria estar sendo utilizada. Então, na prática, o que eu vou fazer? O que você pode fazer agora, que janeiro está começando, que o ano começou? É pegar tudo isso, o que é sonho, sentar e transformar em metas, em objetivos e em metas. Prática, um exemplo, eu quero esse ano fazer uma viagem. Acho que a maioria das pessoas gostam de viajar, eu sou apaixonada por viagem. Inclusive, Jeri está na minha lista, tá? Então, vamos transformar isso na prática. Para onde eu vou? Quando eu vou? Com quem eu vou? Quanto custa? E como eu vou? Qual é o meio que eu vou chegar lá? É carro, é avião, por exemplo, isso falando de uma viagem. Então, eu peguei aquilo que era um sonho e eu trouxe isso para a prática. Então, fica fácil do meu cérebro entender, fica fácil de eu acordar de manhã e olhar para o papel e saber exatamente o que eu vou fazer. Então, eu peguei o sonho e transformei isso em objetivo. Então, eu consigo agora fazer um acompanhamento.
para que eu consiga ter não só a energia, mas transformar isso em algo palpável para o meu dia a dia. Então, eu vou ter agora o combustível certo para continuar. Uhum. É basicamente isso que eu coloco hoje no meu dia a dia, né? Os meus papéis, os meu monte de anotações que viraram dezembro, os meus desejos que viraram anotações, agora eles estão em um quadro e eles estão bem alinhados para eu conseguir, no momento de dificuldade, continuar olhando para eles e talvez reescrever, talvez redesenhar, mas não desistir. Eu vi uma frase que dizia assim: o que 2023 vai trazer para você? O que você plantar. 2023 não vai trazer nada para você. O que você plantar, você vai colher. E aí, uma uma prática que eu tenho feito também para mim não me perder é escrever e acompanhar todos os dias e ler todos os dias para lembrar realmente o acordo que eu fiz comigo mesma, né? Então, aí eu tenho praticado esse exercício. Deixa eu te falar. Paula, só reforçando essa frase, é um acordo com você mesmo. Se você não fizer, ninguém vai fazer com você. É um acordo comigo mesmo, porque eu decidi esse ano, assim, como é que eu vou dizer? Eu vou ser a minha principal animadora, sabe? Eu não vou esperar ninguém ficar me incentivando, eu vou ser minha principal incentivadora, tipo, sabe? Eu mesma vou fazer minhas coisas e vou vibrar por ela, eu mesma vou me incentivar, porque às vezes a gente fica naquela dependência emocional do outro, querendo aquela validação. Então, eu também estou fazendo exercício assim, olha, eu mesma reconhecer, olha, que legal, eu fiz, eu estou fazendo, sabe? Estou praticando também isso, de me validar, não esperar que os outros me validem. E aí, vamos ver. Você fala de finanças, especialmente para mulheres. Existe a diferença entre a forma de lidar com o dinheiro entre homem e mulher? Porque, assim, as mulheres levam a fama, né? A fama já é nossa. De gastadeira. É a primeira fama que a mulher tem. Uhum. Bom, se existe alguma a diferença, né, entre a forma que o homem e que a mulher gerencia o dinheiro, sim. Independente do gênero, todos nós gostamos de quê? De nos sentir capaz financeiramente. Uhum. Quando eu me sinto capaz financeiramente, isso ajuda a melhorar a minha saúde mental, a minha autoestima. Né? Imagina agora, todo mundo passou por final do ano, você poder desejar comprar aquela roupa e não poder. Ou seja, se sentir incapaz financeiramente. Então, isso, tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos. Tá? Então, saúde mental, sentir mais segurança, satisfação, autorrealização, porque quando você consegue ter o teu dinheiro, isso é uma autorrealização financeira. Mas, falando do comportamento para o homem e para a mulher, a gente pode falar de finanças no geral, mas a mulher e o homem, eles têm cuidados, forma diferente de gerenciar o seu dinheiro. As mulheres, apesar da fama de gastadeiras, não é exatamente isso que hoje mostram os números, tá? Mas o que acontece? A mulher, ela tem uma forma diferente de gastar o seu dinheiro. E gastar é bom? Sim, é maravilhoso, tá? Traz satisfação pessoal. Mas o que acontece? A mulher, geralmente, ela vai tá gastando o dinheiro dela com coisas que estejam voltadas para o pessoal, que estejam voltadas para a família, principalmente aquelas que já têm uma família, então elas gostam muito disso, né, de cuidar da família. Não que o homem não cuide, mas o homem, o comportamento em si é o primeiro eu. A mulher nem sempre é assim. Ela foca muito naqueles objetivos. E o homem, ele tende a gastar um acúmulo maior em determinados bens. A mulher, ela gasta muito, e até por isso ela leva esse nome, né? De gastadeira, porque geralmente ela sai gastando em pequenas coisas. O homem, ele gosta de gastar um volume maior em coisas, em menos coisas. Por exemplo, a mulher ela vai focar na bolsa, no sapato, nas coisas do dia a dia. O homem, ele passa
se deixar, não sei se é o caso do seu aí, mas tem homens que se você deixar, ele passa quase o ano com uma calça, um sapato, e para ele tá tudo bem. É diferente da mulher. Então, a forma de gastar, sim, é bem diferente, tanto do homem quanto da mulher. Apesar de termos aí desejos que são satisfeitos com o dinheiro, né, no dia a dia. Mas, geralmente, o homem e a mulher ele tem comportamentos diferentes na hora de usar o seu dinheiro. E detalhe, hoje, falando de investimento, por exemplo, a mulher ela tem um comportamento totalmente diferente do homem. Ela é mais conservadora. O homem, ele gosta de resultado muito imediato, no geral. Né? Existem algumas exceções, mas, no geral, ele é mais imediatista. Ele gosta de correr mais risco. A mulher ela é mais conservadora. Ah, muito bem. Aqui em casa, olha, o que você falou bate muito aqui em casa, porque assim, a gente, sei lá, vai no salão, gosta de comprar uma maquiagem ou outra, mas, por exemplo, quando chega na hora de comprar os brinquedinhos dele, que é, por exemplo, um kite, não, aí, sabe, esses brinquedinhos para uma prancha, aí, sabe, os valores, assim, com certeza, acaba A gastando muito. diferença, né? Acaba gastando muito mais do que eu gasto, assim, tranquilamente. Então, e quando você atende casais, como que funciona? Por exemplo, quando um é mais consciente e o outro, por exemplo, não consegue dizer não para as pessoas. Então, muitas vezes, vamos supor que o homem ou a mulher tem, por exemplo, toda a família tem sempre aqueles parentes que não conseguem lidar com o seu próprio dinheiro, estão sempre pedindo dinheiro emprestado. E um dos companheiros não consegue dizer não e acaba desequilibrando a finança, acaba comprometendo a família toda. Né? O que era para ir para o seu filho, para a educação do seu filho, o que era para vir para a tua casa, aí parece que é uma torneira vazando, né? O que você aconselha nesse caso? O que você acredita que poderia resolver essa dependência emocional? Paula, parece algo bem distante da realidade, mas é muito comum entre casais. Não deveria, né? Casou, se a gente pegar o livro de sabedoria milenar, né, que é a Bíblia, você já vê lá que manda cortar o cordão umbilical. Casou, vai para sua casa, cuida da sua vida, você tem uma nova família. Mas tem pessoas ainda que continuam alimentando a família que deixou para trás no sentido financeiro. É uma dependência, como você disse, emocional, né? Talvez de se sentir aceito, acolhido, enfim. Mas como lidar com tudo isso? Eu já tive exemplos bem próximos, tá? De atendimento e de atendimentos também, que isso gerava atrito entre o casal. Exatamente porque o irmão estava sempre se afundando em dívidas. E ele estava lá sempre cuidando. Primeiro, que dinheiro não resolve esse problema. A pessoa, você pagou a dívida, ajudou, ele vai sempre voltar e fazer outra dívida. Então, o que o casal pode fazer? Entra a questão da sabedoria e a inteligência. Você precisa sentar ou com o esposo ou com a esposa e fazer planos juntos. Porque na maioria dos casos, eu vi a ausência de planejamento desse casal. Então, quando eu não tenho um planejamento junto, eu gasto com qualquer coisa. A família que ficou parece ser mais importante. O amigo que precisa também parece ser mais importante. Então, eu vi pessoas com cartão de crédito com mais de 10, 15 mil emprestado. Então, pode ser pouco, pode ser muito, não importa. A gente precisa direcionar esse casal a fazer planos juntos, porque agora todos estão olhando para o mesmo objetivo. E quando ele pensar em ajudar alguém, ou ela pensar em ajudar alguém que não está dentro do planejamento, ela gerou um certo compromisso. Então, essa pessoa ela vai pensar no compromisso que ela fez com o seu cônjuge. Então, o planejamento junto, ele é fundamental. Imagina pensar na viagem, pensar no próximo carro. Então, vai ser, vamos dizer assim, meio que uma parede, um muro para que você não vá atender a necessidade de terceiros e deixar a sua casa, a sua família insatisfeito, em dívida às vezes, porque em muitos casos
eu cheguei a ver, né? E aí estavam afundados em dívidas, não era nem questão da família, era a questão que tinha atendido um terceiro. É aquela coisa assim de ter a visão positiva de futuro e realmente planejamento é ouro, né? Planejamento em todas as áreas mesmo é ouro. E eu até vi uma vez o Pablo Marçal dizendo o seguinte: quando ele fez um lançamento dele e tal, ele faturou deve ter sido um bem antigo, porque a gente sabe que os números dele mudaram muito. Ele faturou 60 mil reais. Quando ele ganhou 60 mil reais, que um irmão ficou sabendo que ele ganhou 60 mil reais, e ele falou o seguinte: olha, eu tô com a agiota me ameaçando me matar. E que ele falou que se eu não desse 60 mil reais, ele queria exatamente tudo que ele tinha acabado de ganhar. Uhum. Ele vai me matar. E aí que ele chegou, fez assim: ô, meu irmão, a agiota não mata irmão meu, não. Eu não vou deixar. Dá um abraço aqui, né? E ele já achando que ia ter 70. E aí ele chegou e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou te dar uma passagem para a Arábia Saudita, porque lá ele não vai te achar. Aí o que aconteceu? O irmão não foi para a viagem, o AJ não matou, e o irmão acabou aprendendo a viver de acordo com as suas posses, né? Nunca mais foi lá ficar nessa dependência, né? Então, eu achei muito interessante aquele jeitão dele, né? Engraçado de explicar as coisas, né? Que ele falou assim, sabe por quê? Porque toda família sempre tem entre aspas, não lembro exatamente a palavra, um folgado e tem um idiota que cede ao pedido do folgado, entendeu? Espera, sempre ele sempre vai voltar para o mesmo erro. Ele vai sempre fazer uma dívida, vai entrar em um problema porque sabe que tem alguém ali que vai ter dó, pena e vai ajudar. Então, como diz, né? Tem que cortar o mal pela raiz. Família, você cuida da sua e cada um que cuida da outra. E na realidade, você ajudando, a pessoa nunca vai conseguir amadurecer, né? Ela vai estar sempre nessa coisa, sempre nessa coisa de pedir, porque fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil pedir do que se organizar, né? E vamos lá. E qual investimento que você teve em 2022 que não faria novamente em 2023? Paula, tem alguns. Eu vou citar dois aqui. Voltando para o planejamento. Foi uma viagem sem planejar, de última hora, né? E aí eu não falo nem pelo financeiro, foi pela satisfação mesmo de estar no ambiente. Hoje eu olho e vejo que poderia ter aproveitado muito mais, né? Então, eu não farei mais nenhuma viagem sem planejamento, exceto se for alguma coisa muito necessária. Eu não consigo, de jeito nenhum. Eu vejo que às vezes chega as pessoas aqui em Jeri, em pleno Réveillon, bate assim na pousada e fala assim: ah, você tem vaga? Eu falei, como assim? Eu já estou lotada há muito tempo, e às vezes vem com família, sabe? É uma viagem longa, cansativa, aí você vem com criança, sogro, sogra, aquela monte de gente, e não tem nem onde ficar. Eu também, na minha cabeça, não existe esse tipo de coisa. Inclusive, eu vi um blogueirinho, nada contra os blogueiros, né? Porque eu acho que eles geram muita informação, mas em todas as profissões sempre tem, né? Os bons e os ruins. E ele indicava a pessoa fazer uma viagem sem planejamento, que ele falou assim: quando você chega lá, você consegue barganhar, você consegue pegar como se fosse um resto de feira. E aí todo mundo achando o máximo, tem não sei quantos seguidores. A grande dica que ele dá é assim: faça sua viagem sem planejar, que quando você chega lá em loco, você consegue planejar. Eu falei, olha, eu não sei quais lugares ele costuma ir, mas os lugares que eu já viajei na vida, se não tivesse planejado, eu teria ficado numa super roubada, sabe? Mas aí eu pensei, ele é novo ainda, ele aprende, sabe? Então,
Ele é muito O problema é estar criança. ensinando os outros errado, né? Porque tem muita gente que, ao invés de ir para a fonte, buscar mais de uma fonte, muitas vezes pega uma informação dessa e o preço no final sai muito caro. Não, com certeza sai muito caro, porque assim, por exemplo, eu tô 27 anos empreendedora no ramo do turismo, e aí o que acontece? Quando as pessoas boas são as primeiras a ser contratadas. Imagina, todo mundo foi contratado e só aqueles não foram contratados, não é estranho? E com certeza essa pessoa vai cobrar muito mais caro, porque ela sabe que a pessoa não tem mais escolha. Tipo assim, se quiser o transporte para ir em determinado lugar, tem que me contratar, porque não tem a escassez, né? Aumenta o preço, né? Então, aconteceu essa experiência, eu fiquei muito indignada com os ensinamentos dele. Em 2022, eu diria assim que investimentos errados que eu fiz foi assim com curso, com mentoria, muito naquela coisa de comprar no impulso, sabe? E naquela oratória que a pessoa fala assim, nossa, se você não comprar isso aqui, você não vai prosperar, você não vai... E também aquela... Apesar de eu ser uma pessoa muito consciente, muito São Tomé, muito pesquisadora, como teve aquela coisa de pandemia, aquela coisa assim, a gente ficou impactado, né? Com muitas coisas. E aí, deixa eu só tirar aqui tem alguém me ligando agora. Sempre tem uma pessoa... E acontece. Aí, tem alguém me ligando. Aí, o que acontece? Acabei comprando, fazendo investimentos altos. E uma coisa, eu também percebo... Hoje, na hora de comprar, eu vou comprar muito mais consciente. E eu vejo que as pessoas compram muito, assim, de grandes players. E muitas vezes, aqueles grandes players... Nada contra também, não vou generalizar, mas às vezes a pessoa cresceu tanto, ela não conseguiu aumentar o atendimento dela na proporção da qualidade. Então, aquela pessoa assim, vou pegar na tua mão, aí tem 3, 4 mil pessoas ali do grupo, ela não vai, não é uma coisa personalizada, ela não vai conseguir pegar na mão de ninguém, você tem que ficar rezando para que a sua pergunta seja atendida, gera uma super ansiedade e você não chega no objetivo e no final das coisas, no final das contas, você percebe assim, poxa, será que era isso que eu precisava mesmo? Então, muitas vezes não era. Então, hoje... Eu passei também por essa questão de curso, tá? Ainda bem que o meu investimento foi bem baixinho, né? Não foram investimentos altos. O que eu investi alto realmente valeu a pena, mas mesmo assim eu levo como aprendizado, né? Eu adquiri alguns cursos que, primeiro, não era exatamente o que eu queria aprender, e segundo, que ficou lá parado. Então, primeiro é dinheiro parado, né? E um conhecimento que talvez eu poderia estar investindo em outra coisa. Deixei alguns cursos pelo meio, e aí, como você falou, né? A gente precisa estar bem alinhado em relação ao que eu quero. E aí, tem pessoas que, na sua meta de conhecimento, aliás, nem cria essa meta, né? Quantos cursos eu quero esse ano? Quanto que cabe no meu orçamento? Quanto que eu tenho de tempo para estudar? Porque não adianta eu comprar um curso extremamente longo se eu não vou ter tempo de estudar. Então, tudo isso precisa estar para que o meu planejamento, para que o meu ano seja um sucesso, até esses pequenos, que parecem pequenos detalhes, precisam estar inclusos no meu planejamento. Hoje, por exemplo, eu não consigo pegar mais cursos para estudar se eu quiser realizar o que eu planejei para 2023. Então, tudo está muito bem cronometrado. Antes de vir para cá, uma amiga me falou assim, vamos fazer tal curso? Falei, amiga, me diz o tempo, tá aqui, o tempo, os dias, porque a depender dos dias também, eu não tenho mais agenda. Por exemplo, terça-noite, quinta-noite, durante o ano, eu não consigo mais pegar compromissos em determinados horários. Então, tudo isso hoje eu vou avaliar muito bem para que o meu ano realmente seja produtivo e não só produtivo, mas que também seja leve, porque não adianta ser produtivo e cansativo para eu chegar no final do ano, talvez com cansaço mental, com estresse, com outras coisas. Então, tem que ter um equilíbrio. Nossa, essa dica que você deu agora foi ouro. Também é o seguinte,
isso aí também aconteceu comigo, de fazer o investimento e no final abraçar 3 projetos, e aí ficou muito pesado seguir. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: pega um projeto por vez, pega um, faz bem feito. Depois que aquele um está bem feito, tá concluído, porque assim, o processo aqui é mais trabalhoso, né? O processo é que te pede mais energia. Então, essa dica que você deu também foi muito excelente. Caiu muito bem, porque muitas vezes a gente vai naquela como é que entusiasmado, né? E aí você adquire e no final das contas você não tem o tempo para fazer aquilo. Exato. Muito então, bom. Tudo tem que estar muito bem equilibrado. Porque senão alguma coisa no final vai sair perdendo. Pode ser a família, pode ser seu tempo com Deus, pode ser sua saúde. Então, tem coisas que nós não podemos sacrificar. Essa é a verdade. E me diz alguma coisa, você recomenda algum aplicativo para controle assim financeiro? Vamos lá. Cada pessoa se adapta a algo. Não tem uma fórmula única. Eu vou dar o exemplo aqui de casa. Eu gosto de planilhas. Por algum tempo eu usei o aplicativo, mas hoje eu vou muito da planilha porque o aplicativo estava roubando muito meu tempo no celular. Tá? Tem gente que consegue gerenciar super bem a sua intimidade com esse bichinho aqui. Eu prefiro estar um pouquinho mais distante dele. Então, hoje eu vou muito para a planilha. O meu esposo, ele não se adaptou nem à planilha e nem ao aplicativo. O negócio dele é o bloquinho. Então, tudo da nossa vida financeira, eu acompanho na planilha e ele acompanha no caderno. E tá tudo bem. Ele gosta de sentar ali e ter o momento dele com o caderno, com as contas, com os planejamentos, com os investimentos, é dele. Então, não dá para eu pegar essa pessoa e trazer aqui para minha planilha, para o meu Excel, não vai funcionar. Claro. Já tem outras pessoas que são altamente tecnológicos e gostam do aplicativo, então vou deixar aqui, dou 3 que eu conheço, que eu gosto, que é o... Oi? Vou anotar aqui. O Organize, o Guia Bolso e o Móveis. Então, esses 3, eles são bem fáceis de utilizar para quem gosta aí da tecnologia e acompanhar a todo momento, né? Tem isso também. O bom é coisa fácil, né? Coisa simples, coisa fácil. Eu gosto de coisa bem clara. Eu tô também muito assim trabalhando assim ser minimalista. Até tem uma pessoa que chegou e tem uma mentora, uma das minhas mentoras falou assim: poxa, quando a gente vai criar um produto, porque você sabe que eu estou muito focada no digital, né? Quando você vai criar um produto digital, que você vai dar um curso, você vai dar uma mentoria, você quer colocar tudo que você sabe. Você quer entregar tudo. E aí, o que acontece? Muitas vezes você não transmite clareza, você gera uma confusão na pessoa que está te assistindo e a pessoa não consegue chegar no ponto. Então, é muito melhor você fazer as coisas em blocos mesmo, porque hoje em dia quem busca um curso online ou uma mentoria, ela quer uma transformação muito objetiva. Então, ela quer uma transformação muito objetiva. E muitas vezes a gente, sabe, aquela super agenda, trocentos livros, trocentos filmes. No final, talvez no começo a pessoa até faça, mas aí fica que nem o planejamento lá de dezembro, ela acaba se perdendo. Né? Por isso, um livro que me ajudou muito também nesse conceito foi A Única Coisa. Aquele livro, ele me ajudou muito a ter clareza sobre você limpar a tua vida mesmo, deixar ela mais organizada, deixar ela mais clara, ser mais minimalista. Eu estou sendo minimalista até nas minhas redes sociais.
nas cores, na minha marca. Uhum. Na verdade, você adota como estilo de vida, né, Paula? Quando você entende isso. E assim, a gente vive numa enxurrada de informações e às vezes a gente quer seguir aquele que parece ter mais destaque. Só que a minha vida é uma coisa, a vida dele é outra. A realidade é diferente. Então a realidade é diferente, o público é diferente. Então eu preciso me adequar àquilo que me traz satisfação e leveza junto. Então, Tem até a filha do amigo meu que ela ganhou uma bolsa, ela foi selecionada, aquela super nedzinha, sabe? Para ir para um grupo muito seleto para o Japão. E ela tinha um quarto dela aqui no Brasil, enorme, super armário, tá? Ela chegou lá no Japão, ela tinha um quarto, né? Sei lá, muito pequeno, tal. E aí o pai dela tá construindo uma casa para ela. Ela falou assim: olha, é o seguinte, eu só preciso de um armário porque eu aprendi a viver com pouco. Eu aprendi que eu não precisava de tudo aquilo. Ela falou assim: hoje eu percebo que eu não precisava de tanto. E eu sou mais feliz assim com essa coisa mais minimalista mesmo, né? Mais prática. o necessário, acho que a palavra é essa, né? Às vezes a gente tem tanta coisa que passa a vida e não utiliza, mas está ali meio que para enfeite. Não, deixa aqui porque vai agradar fulano, vai ficar à mostra. Mas e nós? Né? Então, quanto mais leveza, quanto mais o necessário, melhor. Eu gosto muito de paraísos naturais, né? Eu gosto muito de lugares assim, lugares que você não chega com uma mala de rodinha. Então, para muitos lugares que eu tive que ir, assim, de paraísos perdidos, que você não consegue levar uma mala de rodinha, eu também aprendi a viajar com uma mala menor, porque eu tinha que carregar a mala, né? Eu passei na experiência dessa no cruzeiro. Né? Eu já tinha ido algumas vezes, e aí o último que a gente foi foram algumas amigas que estavam indo pela primeira vez, cara, e a diferença é estúpida. Tipo, elas estavam com 2 malas e eu estava com uma para eu e meu esposo, porque as primeiras vezes que nós fomos, a gente não usou praticamente nada do que a gente levou. Então, é o básico, o básico. A gente foi mais leve, menos tumulto na hora do embarque, menos trabalho na hora de organizar, mais espaço no quarto. Então, assim, faz total diferença. Mas a gente aprende às vezes, com a experiência, com o tempo, né? Que a gente vai adquirindo isso. Depois dos 30, né? Não, a gente está presente todo dia, né? Eu falei, ó, eu nunca fiz um cruzeiro. Quando eu for fazer, eu vou pegar dicas com você. Então, a última coisa, né? Você falou sobre o aplicativo, né? Então, vamos aqui. Eu queria saber o que te levou a ser uma educadora financeira. É uma longa história, mas eu vou trazer ela bem resumida. Eu costumo brincar que se eu fosse resumir a minha história dentro da área financeira, é de uma ex-endividada que agora se tornou investidora. Poupadora investidora. Eu nasci, né, e cresci em um sítio, e os meus pais sempre me ensinaram a ter a poupança, por menos que eles tivessem, eu sempre fui ensinada a fazer isso. É tanto que os meus 15, 16 anos eu já tinha lá minha poupançazinha. Eu não lembro o nome do dinheiro naquela época, não sei se já era real, mas eu lembro de um dia que eu entrei, tirei o saldo e tinha 250. Não sei se era cruzeiro, real, sei lá, enfim. Sei que era alguma coisa lá. Eu tenho essa marca na cabeça, na minha poupança. Só que aí a gente vai se relacionando com outras pessoas, vem casamento, e enfim, o que você traz para a sua vida tem muito impacto, por isso que a gente precisa selecionar. E uma das coisas foi o relacionamento, né, com uma pessoa extremamente sem controle financeiro, enfim. E eu posso culpar essa pessoa? Não, eu escolhi, né, estar com essa pessoa. E vieram as consequências. E aí eu vi aquela minha poupança embora, eu era bancária, então tudo, mesmo estando dentro do banco, tudo que eu adquiria, eu via
sendo destruído. Eu não tinha uma mentalidade educada financeiramente. E o mais grave, eu saí do banco, onde eu aprendi a fazer empréstimos, a depender do cheque especial. Empréstimo para mim era assim, tá terminando a terceira, falta 3 parcelas. Eu já estava planejando ansiosamente que eu ia fazer o próximo empréstimo. Então, virou um ciclo na minha vida. Cartão de crédito, quanto mais eu tinha, mais era pouco. E período que eu saí do banco, ao invés de eu sair com seguro, com toda aquela coisa que a gente sai, né? Rescisão, eu saí com dívidas. E eu me vi aos 24, 25 anos com uma dívida de mais de 50 mil reais. Isso incluindo empréstimos a terceiros, empréstimo de cheque em branco. E aí a minha vida virou uma bola de neve, e só crescia, só piorava, porque veio os juros. E eu comecei a empreender. Eu conheci uma outra área, comecei a empreender, só que dentro desse empreendimento, o que eu via? Eu via mulheres que estavam ali na mesma, gerando muito dinheiro, mas no final do mês eu via aquelas meninas virando para mim reclamando, porque eu liderava, né, esse time com muitas mulheres, e eu via aquelas mulheres reclamando que elas não tinham dinheiro, que elas não podiam viajar, que elas não podiam não tinham dinheiro para participar de um treinamento, que às vezes o ingresso era 40, 50 reais, e eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu ia para os relatórios e tinha dinheiro entrando, mas elas não sabiam gerenciar. E aí me veio o despertar. Poxa, eu passei por tudo isso. Eu gerava muito dinheiro, mas meio que o balde furado, entrava e saía. E aí eu comecei a buscar conhecimento nessa área, entender por que está acontecendo isso, por que essas meninas reclamam, por que eu passei por isso. E aí foi quando eu conheci o coach, né? Fiz uma formação em coach, e aí foi abrindo mais a minha mente, e quanto mais eu buscava, mais eu comecei a ter mais sede, não só para mim, mas para ensinar essas mulheres a não passarem pelo que eu passei. E aí nasceu a educadora financeira. Né? E fiz a minha formação em educadora financeira. Eu vi que você tem. Eu acho assim, o processo de coach, ele foi muita transformação na minha vida. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, porque isso aí é besteira, é bobeira. Eu lamento muito que essas pessoas tenham caído em mãos erradas, porque quando você cai na mão de pessoas sérias, o processo de coaching, ele é muito transformador e ele transforma. Ele tem base científica, não é uma brincadeira, né? E só que eu acho que quando você... Porque o que acontece? Eu acho que a principal, para mim, pérola que o processo de coaching muda é a sua mentalidade. É a mudança de mentalidade e isso impacta a sua vida. Então, muitas vezes a pessoa... impacta na tua vida toda. O coach vai resolver todas as áreas da sua vida. Mas essa mudança de mentalidade, eu acho que é uma coisa muito forte. Pode parecer simples falando, mas na prática, no dia a dia, ela muda toda a sua vida de fato. E aí, quando você junta o conhecimento do coach com conhecimento técnico, aí eu acredito que aí você é realmente uma mulher de alto impacto, uma mulher alta performance. É a fusão perfeita. É a fusão perfeita. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vi, né, dentro do coach mudou a minha mentalidade. Inclusive fiz coach até para casar, tá? Quando eu decidi casar, para tirar os meus medos, até nisso me ajudou, né? Você falou daí que transforma a vida e a minha realmente transformou. Eu entendi que por trás de uma pessoa endividada não era só questão de dinheiro, tinha muitas outras coisas. Então, o coach me trouxe ferramentas para lidar com isso. E a formação em coach realmente trouxe as ferramentas específicas, aliás, em educador financeiro, me trouxe as ferramentas específicas para eu trabalhar com a pessoa que precisa reorganizar e construir a vida financeira dela. E aí, como estão seus planos de cursos, mentorias, palestras? Perfeito. Para 2023?
Palestras, saudade. É algo que eu amo, né? Sou apaixonada por palestras. Inclusive, desde quando eu comecei a empreender, já foi nessa área de palestras. Então, para mim, é algo muito, muito prazeroso de fazer. Mas trazendo aqui para a área financeira. Hoje eu faço palestras. Essas palestras, onde fazer, qual o público? Geralmente eu faço para mulheres, mas quando se trata de palestra, você pode atingir qualquer público, né? Então, empresas, associações, projetos, né? Inclusive, hoje estou fechando com mais um projeto. Mas, além das palestras, tem também as mentorias, que eu vejo que a palestra ela ajuda a você ter uma visão ampla, mas a mentoria é aquele pegar na mão e conduzir exatamente para onde você precisa ir. Eu falo que se eu tivesse uma mentora no período que eu estava endividada, eu não tinha sofrido tanto na minha vida, Paula, porque foi difícil. Pensa numa época que eu dormia e acordava com as planilhas e cadernos. Se eu tivesse sobrenome naquela época, seria Alcione Senhora Planilha, porque para mim foi muito difícil andar sem uma mentoria. Porém, hoje eu vejo que foi necessária, porque me ajudou demais. Hoje eu sei exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Mas, em relação às mentorias, hoje eu faço a mentoria individual, né, que ela está aberta, e a mentoria em grupo. E faço também os desafios, né, que são pequenas jornadas para quem quer olhar, poxa, eu não sei nem onde eu estou na minha vida financeira. Por onde eu começo? Existe o desafio que, inclusive, na próxima quinzena em diante desse mês já vai estar aberto, né? E a mentoria, ela está aberta aí, só questão de agenda, né? Como eu te falei, né? Hoje já existe um cronograma, né? E para alguns dias, para alguns períodos, eu já não consigo mais pegar, né, atendimento, mas estão sim abertas as oportunidades para cada um de nós evoluirmos, né? E a mentoria, para mim, ela é o melhor caminho. O mentor encurta o caminho. Eu já acompanhei algumas lives suas, né? Achei super interessante e tal. E é muito interessante dizer aquele papo que a gente teve por trás dos bastidores, que você falou assim: não, eu não conseguia. Não, primeira vez que eu dei um treinamento, eu chorei. E assim. Não, eu acho muito legal. Eu acho muito legal mostrar a vulnerabilidade, porque primeira vez que eu dei uma masterclass, e assim, era uma coisa tão assustadora, e quando eu comecei a ver as pessoas entrando, os leads entrando nos grupos, e eu vejo que às vezes tem pessoas assim, poxa, esse ano que passou eu dei 6 treinamentos, mas assim, não é uma coisa muito comum da minha vida. E eu estudei muito para preparar aqueles treinamentos. E às vezes tem pessoas que às vezes se incomodam. Nossa, ela deu 4 dias de treinamento, mas no final ela ofereceu o produto. Eu falei assim, quero ver se você teve 4 dias de treinamento gratuito. E é uma entrega, né, Paula? Não é de qualquer forma, é realmente uma entrega para você, porque você está mostrando quem você é e o que você pode fazer. Então, para quem sabe aproveitar, já é metade do caminho aí já andado. É realmente, porque assim, olha, poxa, 4 dias, poxa, eu me preparei muito para estar aqueles 4 dias. E a primeira vez que eu fiz, que as pessoas começaram a entrar, começou a me dar pânico. Eu não consegui nem ser simpática, né? Falar oi. E aí tinha pessoas que eu não via, até pessoas conhecidas que eu não via há um tempão, que eu falei, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Sabe? Quando baixa aquela vergonha, sabe? Parentes que eu não via há 1000 anos. Aí, de repente, estava lá na minha masterclass, eu falei, meu Deus. Então, assim, porque essa coisa do digital, quem quer trabalhar, até para quem deseja criar o seu infoproduto, quem deseja ir para o digital, que eu acho que é uma coisa sensacional, que ela te possibilita você estudar com um mentor que está nos Estados Unidos, no Japão, ela encurta caminho, né? Sim. E você tem que trabalhar muito sua autoaceitação. Você tem que aceitar a sua aparência, a sua voz, qual a voz que você quer dar ao mundo, sabe? E eu vejo muitas pessoas legais, com muito potencial, que poderiam estar entregando muito, e elas, como é que é? Eu não me importo
o que me incomoda é a voz dos bons calados, né? Quantas pessoas poderiam estar dando a sua voz, poderiam estar ajudando outras pessoas. E eu, dentro do meu mundinho, da minha jornada, né? Tem algumas pessoas que chegaram para mim e falaram, poxa, eu vi aquele teu vídeo falando, e aquilo me tocou. Até amiguinho da minha filha, nossa, tia, adorei aquela historinha que você contou, tá? Sabe? Então, se você consegue atingir o coração, ajudar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que seja, você já está fazendo a diferença no mundo. Você já está transformando o mundo num mundo melhor, né? Então, assim, se você está participando de alguma mentoria, se você está participando de uma masterclass, um treinamento gratuito, e a pessoa, em algum momento, vendeu para você, porque é o trabalho daquela pessoa, ao invés de criticar, fica a dica, aprenda com ela como é que faz, porque geralmente quem fica incomodado é uma pessoa que não sabe vender não sabe vender o seu conhecimento. E ela fica profundamente incomodada quando ela vê que o outro tem a habilidade de vender o seu conhecimento. Uhum. Paula, tem eventos que eu sei que eu não vou comprar aquele produto, mas hoje eu assisto por 2 motivos. Mesmo sabendo que eu não vou comprar, não é para mim, não cabe ainda nesse momento na minha vida, não é o conhecimento que eu quero. Tem uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo, até eu começar a trabalhar com a área de vendas, que era exatamente vender. Porque no banco no banco você não vende, você já vem ali com tudo pronto e você entrega para o teu cliente, meio que você não precisa fazer esse papel da venda por trás, já vem toda uma estratégia. Mas quando você passa a empreender, você vai para a prática. E hoje, eu não vou comprar o produto, por exemplo, eu fico ali porque eu estou aprendendo. E eu fico ali para eu aprender ainda mais a vender. Eu vejo, por exemplo, tem 1.000 pessoas numa live, por exemplo, na hora que começa o pitch de vendas, cai para 400. Cara, essas 600 que saíram têm um problema muito grave com vendas. E eu fico para entender, poxa, ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou dessa forma. Tudo é aprendizado. Principalmente o pitch de vendas, eu estou ali plena para entender o que aquela pessoa está fazendo de tão extraordinário. E aí, o que a pessoa faz? Ela compra o produto daquela pessoa, só que ela se preocupou em ter aquele produto, ela estudou aquele produto e ela não se preocupou em como vender aquele produto. E aí ela fica frustrada, que ela fala assim, poxa, eu fiz tudo que ele mandou, fiz tudo que estava no curso dele, mas ela não analisou como que o mentor dela vende. E aí tem muitas pessoas que estudam e não prosperam por conta disso, porque não se preocupa com comercial, não se preocupa com venda. Eu comecei a minha jornada de trabalho como vendedora. Isso aí, eu era uma pessoa extremamente tímida, era um bicho do mato. E eu fiz muito treinamento. Aí o que aconteceu? A minha chefe chegou para mim e falou o seguinte: aqui é o seguinte, quem bater a meta ganha dobrado. Gente, isso aí, a vontade de chegar ao resultado era maior do que todas as minhas deficiências. Eu nunca deixei de bater a tal da meta. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa inédita numa empresa que eu trabalhava, que eu fiquei conhecida como a vendedora que dobrou a meta. Porque a meta sempre era uma coisa assim difícil de ser alcançada. As pessoas lutavam muito para alcançar aquela meta. E aí o que aconteceu? Eu dobrei a meta. Bati a meta 2 vezes. Isso nunca tinha acontecido. Era uma empresa grande, de tradição, de família, de São Paulo, tal. E isso nunca tinha acontecido na história da empresa. Então, todo mundo fala, olha lá, a vendedora que dobra a meta. Só que isso me gerou um estresse. Me gerou essa busca de resultados, assim, trabalhar que nem uma máquina de segunda a domingo, tal. Isso me gerou um estresse emocional mesmo, que todo mundo falava assim, nossa, mas você vende tão bem, monta uma loja, monta alguma coisa, vai trabalhar no comércio, né? Você tem que ter uma loja. Eu falei, Deus me livre. Eu fiquei um pouco
precisando dar um tempo disso, precisei dar um tempo, porque assim, eu só pensava naquela meta, não era à toa que eu batia resultado. Era uma coisa meio insana, sabe? Que puxava muito de mim. Aí eu falei, não, preciso dar um tempo disso, eu não quero saber disso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as pazes com as vendas, né? Porque eu sei que venda é energia. E se você tem uma empresa e ela tá mal das pernas de muitas coisas, mas ela tá vendendo, se ela tá vendendo, tá entrando combustível, tá entrando dinheiro. Então, vamos supor que a minha empresa está vendendo, mas, sei lá, o controle financeiro dela não tá legal. Eu tenho dinheiro para contratar o Cione para me ajudar nisso aí. Agora, se eu não estou vendendo, aí a engrenagem fica como ruim, né? Você tem o carro, mas você não tem o combustível. Não adianta ter uma Ferrari na porta se ela está sem gasolina. Então, vendas para mim hoje, e assim, e outra coisa, né, que eu percebo, as pessoas que têm uma boa comunicação, elas saem na frente. As pessoas que sabem se expressar, a pessoa que sabe mostrar a oportunidade do seu negócio, porque às vezes você pode ter um putz de um produto na mão, mas você não sabe mostrar a oportunidade. Às vezes, vamos supor, quando você começa a mapear o teu negócio e mapear o negócio do concorrente, aquilo que você faz de diferencial é uma coisa que você entrega de uma forma muito discreta. Você, muitas vezes, você não mostra o seu diferencial para o seu cliente. E muitas vezes ele acaba contratando o concorrente por você não ter apresentado o seu produto de forma correta. E talvez você tenha um produto melhor que ele. Não, muitas vezes, né? A gente é muito claro que o hambúrguer mais vendido do mundo não é o melhor, a bebida mais vendida do mundo não é a melhor bebida, a gente sabe que não é. E por que eles estão sempre? Porque eles sabem apresentar o produto deles. Essa que é a grande verdade, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, só para a gente. Esse bate-bola aqui foi bom, hein? Tá sendo muito bom, aí. né? Então, se você, que eu sei que você é uma mulher seletiva, se você tiver tempo e for uma coisa atrativa para você, e você tiver que escolher um produto, que eu falo assim, Alcione, eu vou te vender um produto tal. Você vai ter, vou te ensinar como criar um produto tal, de uma forma muito rápida ou de uma forma irresistível, de uma forma diferenciada. Qual das duas você escolhe? Rápida ou irresistível? O que fala mais para você? A irresistível. Porque eu vejo assim, hoje em dia fica aquelas promessas: muda sua vida em um dia, muda sua vida em 2 dias. E eu vou te falar que talvez eu nem tenha tido o resultado que eu tanto almejo no digital, por conta que eu não consigo. Porque eu sei que não é verdade, sabe? E assim, eu sou aquariana odeia mentira. Então, assim, eu não posso chegar e falar assim: olha, eu vou te entregar um produto que eu vou mudar a sua vida. Em 3 dias eu não consigo. Eu sei que tem gente que ganha uma mentoria rios de dinheiro. Ah, eu vou te transformar em rica em 7 dias. Mas assim, você acredita que você faz um produto realmente de qualidade, um produto realmente diferenciado num curto espaço de tempo? Paula, hoje, assim, por mais que você tenha toda uma estrutura por trás, é preciso preparação. Então, e aí eu tô falando de quem tem uma estrutura e quem está começando, que geralmente é quem busca essa mentoria. Essa pessoa não tem essa estrutura. Essa pessoa ainda não tem, talvez, o tempo disponível, o conhecimento para aplicar ali e ter um resultado quase que imediato. Porque dentro do digital, 7 dias é imediato. Não tem como. Eu vejo que, e assim, talvez até você consiga fazer algo ali muito rápido, mas e a constância disso? Por quanto tempo essa rapidez aparente vai durar? Porque não é só sobre velocidade.
é principalmente sobre constância. Então, a segunda opção, ela, na minha opinião, ela sempre vai ser a melhor. Por quê? Porque o extraordinário faz a diferença. Porque o extraordinário, para um, vai trazer mais 10, que vai sair falando do seu negócio, quem é a Paula, o que ela entrega. Então, para mim, é isso. É ser extraordinário. Não importa se vai ser em 1 mês ou em 2 meses. Mas eu não estou plantando um pé de coentro. Eu estou plantando talvez um pé de mangueira que vai me dar sombra, que vai me dar frutos e que ainda vai me dar uma opção lá de estender uma rede e descansar debaixo. Né? Eu vejo assim. Então, para mim, o extraordinário é isso. Aquilo que vai ter frutos, que vai ter constância, que vai me dar um resultado a médio e longo prazo também. Não é só o rápido. Eu penso assim, é como você pega um terreno e você quer construir uma casa. Aí, o tempo que você está no processo, que você está fazendo a fundição da casa, aquela parte de estrutura, mas eu não quero, eu quero uma coisa pronta. Aí você vai construir uma casa sem estrutura. Essa casa vai cair. Ela não se mantém. Né? Então, assim, por isso que muitas pessoas fazem, faz curso, e não consegue fazer execução. E não consegue executar, e não consegue tirar um insight. Então, eu vejo que a gente compartilha muito das mesmas ideias, né? Estamos muito alinhadas, minha parceira de mastermind, de palestra. Né? E estamos aqui, olha, 1 hora que eu nem senti o tempo passar. Foi muito bom falar com você. O tempo passou que eu nem vi. Você deu dicas muito boas. E, assim, eu super recomendo, porque eu conheço a fundo, assim, o profissionalismo, a maturidade da Alcione. Então, se você tem qualquer dificuldade de financeiro, pode procurar essa profissional, porque ela vai te alinhar. Não vai ser de um dia para o outro, né? Mas ela com certeza vai te ajudar numa mudança de mentalidade, numa mudança de atitudes que vão se tornar hábitos e que vão mudar a vida de várias pessoas, né, dentro da sua missão. Então, Paula, foi uma honra. Pode falar. Só abrindo um parêntese aí, quando você fala, não vai ser de um dia para o outro. Eu só trazer um exemplo aqui de uma mentorada que eu tive. Ela chegou com uma quantia de dinheiro bem significativa e ela falou assim, Alcione, eu quero, tipo assim, ela veio, eu quero que você invista isso aqui para mim. Eu falei, tá. Você quer que eu invista ou você quer aprender a investir? Ela falou, eu não quero me preocupar muito com isso. E, só que assim, eu sei que por trás disso tem muita coisa. Eu não vou ser a mentora dela para o resto da vida. Então, eu quero ensinar o passo a passo para, depois da mentoria, ela conseguir caminhar com os próprios pés dela. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Chegou para mim uma menina, assim como a gente chegou lá para fazer nossas primeiras palestras, tímida, sem saber o que era nada, meio que, eu gerei o dinheiro, tá aí, eu não sei o que fazer. E aí a gente construiu um passo a passo. Que quando ela saiu dali, daquela mentoria, ela sabia onde estava o dinheiro dela, por que estava ali e, principalmente, o que ela faria com as outras entradas que viessem. Porque é uma menina muito top para gerar dinheiro, mas o dinheiro dela estava parado. Cara, eu fui fazer o cálculo, meu Deus do céu, há mais de ano parado numa poupança, por exemplo, né? Que era o caso dela. E aí ela saiu dali com o resultado do dinheiro dela investido em locais corretos, mas principalmente sabendo investir. Então, voltando lá para o seu exemplo e voltando também para cá, né? A questão da durabilidade. Para onde eu estou indo? O destino ele é muito importante. Então, não é só chegar e pagar uma mentoria e aprender, mas aprender e saber fazer depois sem o mentor, dar continuidade. Fala as suas redes sociais para as pessoas te acharem. Tá. Instagram, Alcione Silva, _ oficial. Twitter, Alcione Silva. E canal, tá em desenvolvimento, mas é Finanças com Alcione. Arrasou.
Olha, foi uma honra estar com você mais uma vez. Já estou com saudade dos nossos encontros lá de Mastermind. O ano tá começando agora, a gente Voltando. tem que voltar aos nossos projetos, nossos planos, nossos encontros maravilhosos, né? E foi muito bom estar aqui. E um ano maravilhoso para você, muitas bênçãos para você, para os seus negócios, para sua família. E espero que a gente marque mais vezes esse bate-papo, que eu acho que foi muito produtivo e que com certeza vai acrescentar, vai ajudar outras pessoas também. Um grande Paula, beijo. Feliz eu que ano novo. agradeço também, tá? É uma honra estar aqui com você, né? Uma mulher que eu aprendi a admirar, né? Pouco mais, um aninho mais ou menos aí, né? Estamos nessa jornada, mas é um aninho se encontrando quase toda semana, né? Conversando, ouvindo, entendendo, admirando e aprendendo. Então, eu costumo dizer que uma mulher forte, ela encoraja outras mulheres. E acredite, você tem sido fonte de inspiração para mim também, tá? Ai, que Nesse ótimo. período. E só desejar para nós, né, 2023, as pessoas falam muita paz, muita saúde, parece repetitivo, mas se a gente não tiver esse básico, a gente não consegue fazer o extraordinário. Então, nós precisamos do básico para que a gente possa continuar a nossa jornada firmes, fortes e encorajando outras mulheres. Então, Deus abençoe, muito obrigada e vamos sim nos encontrar outras vezes. Obrigada a você. E se você gostou desse conteúdo, aproveite, dá um like e compartilhe. Até a próxima. Beijão.